Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. A paz do Senhor Jesus, que a graça, a bondade e a misericórdia de Deus lhe alcance nessa manhã de domingo, dia 9 de novembro de 2025. Porção Diária de hoje tem como título O Sentimento Conta. Texto base se encontra no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 43, que diz assim: chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Queridos ouvintes, no texto que lemos nesta manhã, vai nos falar da história de uma mulher que ofertou no ministério de Jesus. E segundo a palavra, o próprio Jesus reconheceu o sentimento desta mulher, a qual ela, da sua pobreza, retirou o melhor que tinha. Enquanto as outras pessoas que ali também estavam e também ofertavam, davam apenas aquilo que lhes sobravam, esmolas, qualquer coisa. Mas esta mulher, em contrapartida, mesmo sendo pobre, sem ter condições, ela retira o melhor, com um sentimento de gratidão, com um sentimento de oferecer o seu melhor ao ministério de Jesus Cristo, ao qual estava ensinando e discipulando, em outras palavras, evangelizando aquele povo. E Jesus, vendo a atitude daquela mulher, sabendo no secreto o que ela fazia, porque ela não chegou alarmando, ela não chegou gritando para os quatro ventos que estava dando tudo o que tinha para se mostrar, não. Ela estava ali no secreto, ela estava ali em oculto, como se ninguém estivesse vendo ela, como se ninguém estivesse reparando nela. Mas ela estava no lugar certo, tendo a atitude certa, porque o Rei dos Reis e Senhor do Senhor estava vendo a atitude dela no secreto. Ninguém viu a quantidade que ela colocou dentro da caixa de ofertas, ninguém viu o que ela fez humanamente falando, mas Jesus estava vendo. Queridos, eu faço uma pergunta ao seu coração nesta manhã. Jesus, sabendo que esta mulher era uma mulher pobre, uma mulher que não tinha condições, Jesus não impediu ela de dar tudo que ela tinha. Por quê? Por que Jesus, sendo um Deus de compaixão, de amor e de misericórdia, não impediu desta mulher dar tudo o que ela tinha? Queridos, a resposta, por mais complexa que pareça ser, ela é simples. Jesus não impediu porque naquela hora aquela mulher estava usando a sua fé. Naquele momento aquela mulher estava colocando em prática a lei da semeadura. E quando nós entendemos esta poderosa lição, nós aprendemos que antes de você colher, primeiro você precisa semear. Não há colheita se não houver semeadura. Eu não sei o desfecho desta história, pois a Bíblia não nos diz o que aconteceu com essa mulher após esta atitude de fé. Mas uma coisa eu tenho certeza, conhecendo um pouquinho desse Jesus e vivenciado já alguns anos em sua presença, com obediência e fidelidade, Deus nunca deixou um servo seu desamparado. O salmista Davi, ele pôde dizer: nos meus anos de vida, eu nunca vi um justo sequer mendigar o pão e nem a sua descendência perecer. A Bíblia não nos diz o que aconteceu com esta mulher, mas eu tenho certeza que o nosso Deus não ficou devedor da vida dela, e o quadro da vida dela, Deus mudou. Deus entrou com providência, porque a palavra do Senhor diz: trazei os dízimos e as ofertas e fazei prova de mim, se eu não vos mostrarei que sou Deus.
Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Jesus não impediu ela de semear, por mais que naquele momento, naquela situação, fosse tudo que ela tinha, mas ela estava numa situação a qual a única atitude que poderia tirar ela daquela realidade era uma atitude de fé. Ninguém poderia tirar ela daquela situação. Ninguém, humanamente falando, poderia ajudá-la, a não ser uma atitude de fé. E a atitude de fé ela teve. E eu tenho certeza, pela palavra, pelas vivências com Cristo, que a situação dela mudou. Que essa palavra possa entrar no seu coração e fazer morada assim como fez em meu coração. Vamos orar. Amado e querido Deus, neste momento, nesta hora, clamamos por Tua graça, clamamos por Tua bondade, clamamos por Tua misericórdia. Que o Espírito Santo de Deus entre em cada um dos corações a qual esta mensagem está chegando. Senhor Deus e Pai, nos dê coragem e ousadia para fazer aquilo que muitas das vezes não temos coragem de fazer. Não temos coragem de ofertar o nosso melhor, com medo de que vai faltar, com medo de que amanhã não teremos, Pai, mas nós sabemos que a fé é loucura para os homens. Louvado seja o nome do Senhor, porque por meio da fé nós temos vencido, por meio da fé nós temos conquistado, por meio da fé nós temos sido curados e o nome do Senhor tem sido glorificado. Por isso, ó Pai, acrescenta a nossa fé, tira o medo do nosso coração e nos enche de ousadia para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.